Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve. No vídeo de hoje a gente vai escalar agora o nosso time de bons e baratos e de valorização para a 25ª rodada. Bora lá ver como ficou então? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, isso aí foi a pontuação do nosso time de bons e baratos do canal, né? Se tu diz Mané Bebê, fez 73,82, uma pontuação muito boa para a rodada que foi, né? Já que a média aí geral dos cartoleiros foi em torno de 37 pontos, tá? Mas vamos embora para nossa escalação. Vamos lá então, gente. Direto para a escalação, como a gente sempre faz aí, né? Quando são dois times, bons, baratos e valorização, a gente já deixa o time pronto e vamos direto às razões da escalação de cada jogador, certo? Aqui no gol a gente tá indo com o Marcelo Lomba, vai ter um confronto dificílimo aí da equipe do Santos, tá? Mas dos goleiros disponíveis para a rodada, o Marcelo Lomba é o melhor, é o que tem a melhor média jogando em casa. Se a gente vier aqui no UFC, a gente vai perceber que o Lomba aqui, ordenando por goleiros com melhor média em casa, a gente vai ver que ele está em sétimo. Só que se a gente parar para pensar, Jordi vai jogar fora de casa, né? Marcelo Boeck também, Douglas, Fábio, Cássio. O único que vai jogar em casa é o Tadeu, só que o Tadeu está custando 15,11 cartoletas. E o Lomba está custando 10,11, ou seja, se enquadra bem aí dentro do que a gente espera para um time de bons baratos. O Lomba está com uma média de 5,25 jogando em casa, tá? Precisa fazer menos 1,3, inclusive é bom até para valorização. O Lomba sempre tem boas médias dentro de casa, dificilmente negativa, né? Negativou aqui na rodada, mas lá para cá não negativou mais jogando em casa, mesmo porque o Internacional é bom mandante dentro dos seus domínios, né? Não sabemos ao certo o que vai acontecer aí devido à mudança de treinador, a saída toda aí, mas a verdade é que o Santos exige muito dos goleiros adversários, né? Em média aí cede 5,96 para goleiros adversários, então o Lomba aí é o nosso goleiro do time de bons e baratos do canal. Na lateral eu estou indo aqui com o Samuel Xavier, né? Negativou na última rodada, na 24ª, mas é um lateral que tem uma boa consistência, é um lateral que se apresenta bem à frente, já tem 2 assistências na competição, 29 roubadas de bola, tá? Também de scout, Samuel é uma boa opção, porque tem uma média de 4,65 jogando dentro de casa, tá? Custa 11,67. E os melhores laterais para a rodada são mais caros do que 12 cartoletas, né? Alguns bem mais. Está precisando fazer 0,3 para começar a valorizar, é uma boa até médio para valorização. Sempre consegue manter, né, uma constância aí nas suas médias jogando dentro de casa. O Ceará tá mal, mas vai enfrentar a equipe do Avaí, tá? Eu já vi algumas notícias aí que o Valentim parece que vai assumir o Botafogo, vai deixar o Avaí na mão, né? Entre aspas, maneira de dizer. E o Avaí série média 4,04 para laterais adversários. Então, para um time de bons e baratos aí, Samuel Xavier é uma ótima pedida. Fabiano, Marco, Jorge, tem o time principal. O time principal é outro vídeo, né? As melhores opções estão no time principal. Esse time de bons e baratos e de valorização, que depois a gente vai ver, são o quê? Para auxiliar você a escalar. Quando falta a cartoleta, né? Você bota um jogador mais tenha potencial para pontuar, e o time de valorização é para quem disputa ligas pagas, enfim, para quem está esperando ganhar cartoletas, né? Fala não pensando em pontuações, cartoletas. Nosso outro lateral vai ser o Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos é um bom lateral, já tem 2 gols na competição e 1 assistência, 20 roubadas de bola, tá? Andou negativando na 22ª e na 23ª rodada, mas tem um confronto favorável aí, né, contra o Fortaleza. O Danilo Barcelos tem ao seu favor a bola parada, certo? Se a gente vier aqui no Danilo Barcelos está melhor ranqueado nessa rodada do que o Samuel Xavier, né? Cruzamento de scouts, né? Pelo goleiro FC, ele está bem ranqueado, está com 6,1. Tem uma média de 5,43 jogando em casa. Está um pouquinho valorizado, precisa fazer 6,6. Certo? Negativou na 23ª rodada, mas geralmente consegue entregar uma boa pontuação. E quando dá uma assistência ou faz um gol, né? Devido às bolas paradas, enfim, ao chute de longa e média distância, entregar uma boa pontuação. Fortaleza série em média 2,83 para laterais adversários. Não é muita coisa, mas eu estou apostando aqui no confronto, né, do Vasco contra o Fortaleza. Acredito que o Vasco tem tudo aí para
para confirmar o favoritismo dentro de São Januário e vencer o jogo. Nossa dupla de zaga vai ser formada pelo Pablo Mari, né? Também tem uma das melhores defesas da competição, por isso que assumiu a liderança, né? O ataque sempre foi muito efetivo, mas ficava uma brecha lá atrás. Melhorou muito seu sistema defensivo. Mari já mostrei no vídeo do time principal, mas vou mostrar aqui de novo, né? Se alguém não viu. Mari é o melhor zagueiro com média fora de casa. Tá com uma média de 8.02. Tem um confronto dificílimo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mas o Flamengo é líder, né? Vem muito bem defensivamente. Precisa fazer 4.2 para começar a valorizar. E as pontuações do Mari sempre são muito boas fora de casa, né? Principalmente em virtude aí da bola aérea, né? Que sempre leva muito perigo ao gol adversário. O Atlético Paranaense cede em média 2.4 para zagueiros adversários. Não é muita coisa, em verdade. Mas para um time de bons e baratos, o Mari tá valendo muito a pena. Certo? Nosso outro zagueiro vai ser o Luan, tá? O Luan não vinha jogando, né? Jogou apenas agora na 24ª rodada. Já tem 15 roubadas de bola na competição. Mas eu tô apostando aqui no SG do Palmeiras contra a equipe do Botafogo. A gente vê aqui, ó, saldo de gols. Carros para filtrar nas últimas 3 rodadas. A gente vai chegar à conclusão que os dois times que mais cederam o SG nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi o Botafogo e o Cruzeiro. Só que a Chapecoense sofre muitos gols, diferentemente do Palmeiras, que tem um sistema defensivo um pouco melhor, né? Então acredito que o Luan é uma boa pedida aí para time de bons baratos, né? Principalmente se o Palmeiras conseguir manter o SG, né? E segurar o Botafogo. Nosso meio de campo aqui é o Raul, né? Eu tô apostando aqui em meio de campos mais para roubada de bola, meio de campos mais polivalentes, né? Mesmo porque o meio de campos mais caros já estão lá no time principal, certo? Então eu tô colocando aqui o Raul porque o confronto contra o Fortaleza favorece. O Raul caiu muito mais mesmo, certo? Já tem 2 assistências na competição, 50 roubadas de bola. Eu estou apostando no Raul devido à sua regularidade. E aqui o Raul tem uma média de 4.46 jogando em casa, certo? O Raul dificilmente vai dar uma mitada, mas é um jogador sempre que te pega ali, ó, 4, 5, 6, 7 pontos em roubada de bola, certo? Eu acredito que o confronto favorece aí o Vasco contra Fortaleza e espero que com isso o Raul possa pontuar bem. Gerson, meio de campo do Flamengo, né? Tô colocando aqui mais um jogador do time que é líder da competição. Já tem um gol e uma assistência, 28 roubadas de bola. Tá jogando bem recuado, né? Fazendo a função ali praticamente de primeiro volante. O confronto contra o Atlético Paranaense é muito difícil, sim, é muito difícil. Mas se a gente vier aqui nas estatísticas, roubada de bola para meio campistas, as últimas 3 rodadas, percebam. O segundo time que mais rouba a bola com meio de campo jogando fora de casa é o time do Flamengo, certo? O time do Atlético Paranaense não cede muito, mas no cruzamento de scouts aqui, jogando fora para roubar de bola para meio de campo, o Flamengo está bem ranqueado, né? Queria ir com alguém no meio de campo do Flamengo e pelo preço, o Gerson se encaixa bem no time de bons e baratos. Ricardinho, eu tô indo já mais pela bola parada, né? Ricardinho é o jogador que cobra alguns escanteios, equipe do Ceará, cobrança de falta, penalidade. Tem um gol, 4 assistências na competição, 32 roubadas de bola. Jogador bem completo para Cartola. Não pontua tanto assim? Não, realmente não pontua como outros jogadores. Mas a gente está falando aqui de um time de bons baratos e a gente busca aqui o que? Alternativas, né? Para dar para você, além das que foram elencadas no time principal lá no vídeo, do time principal, certo? Aqui, meias e o score para a rodada. Ó, o Ricardinho tá bem ranqueado para essa rodada, certo? O Ricardinho tá com uma média de 4.1 jogando em casa. Tá? Precisa fazer 3.6, certo? O Ricardinho, assim como o Raul, não faz grandes pontuações. Mas geralmente é um jogador que se tiver um dia bom, ele vai te entregar 6, 7 pontos tranquilamente, tá? Nosso ataque a gente vai com o Michel, né? A jovem promessa aqui do Goiás. Tá jogando muita bola o Michel, já tá com 4 gols na competição, 2 assistências, 40 finalizações. É um dos jogadores que mais finalizam, certo? Os atacantes que mais finalizam dentro da competição. Se a gente tem aqui atacantes, dá para filtrar por finalizações. Ó, a gente vai verificar que ele é o 4º jogador que mais finaliza, certo? Tem uma média de 5.45 jogando em casa. Está desvalorizado, precisa de 2.2 para começar a valorizar, certo? Vem fazendo boas pontuações. A partir do momento que ele começou a fazer gol e dar assistência, começou a pontuar muito bem, né? Do contrário, se ele não fizer gol ou não der assistência, né? É pela participação dele no jogo, ele é muito participativo. Dribles, né? Sofre falta, finaliza bastante, como eu falei. Rouba algumas bolas, porque ele ajuda na marcação também.
entrega 3, 4, 5 pontos tranquilamente. Perceba que eu estou colocando jogadores aqui no time de bons baratos. Não é para dar aquela mitada, mas são jogadores equilibrados para te entregar uma pontuação boa no seu time principal, por exemplo, né? Para você encaixar um outro jogador no seu time principal, né? E fazer uma boa pontuação. O nosso outro atacante aqui é o Vitinho, porque apesar do confronto contra o Atlético Paranaense ser um confronto difícil, queria ter alguém do ataque do Flamengo e o Vitinho se encaixa bem no time de bons baratos. Está custando 11,13 cartoletas, está bem desvalorizado, é verdade, né? Já tem 3 gols na competição, 3 assistências, 17 finalizações, finaliza bastante. Então se forem escalar o Vitinho, né, tomem cuidado porque o Vitinho está bem valorizado, certo? E aqui, ó, devido à última pontuação na última rodada, precisa fazer 14,1 para começar a valorizar. Mas como isso aqui é um time de bons baratos, não me importa muito com a valorização, as pontuações individuais dos jogadores, né? Ele está com uma média de 4,56 jogando fora de casa, certo? Vitinho fora de casa geralmente joga melhor do que dentro de casa, tá? Ele acabou dando essa mitada, mas percebam aqui, ó, que fora de casa ele atua melhor do que dentro de casa. É como eu falei, o confronto contra o Atlético Paranaense é difícil, mas o Flamengo ele é competição e eu queria optar por um jogador aqui no time de bons baratos do time do Flamengo. E o Vitinho se encaixa bem aí pelo preço. O Atlético Paranaense cede em média 2,89 para atacantes adversários, né? Então tem tudo aí, de repente, pro Vitinho ir bem. A aposta aqui do time de bons baratos fica por conta do Felipe Cardoso, né? Eu acredito que confrontos da rodada são confrontos difíceis. Quem leva um pouquinho mais de vantagem aí nos confrontos na rodada é o Palmeiras contra o Botafogo, né? E o Goiás contra o CSA. Os demais confrontos acho que são bem equilibrados, né? Em terceiro lugar aí, correndo por fora aí, o Ceará contra o Avaí. Não pela fase do Ceará, porque o Ceará tá muito mal, né? Mas porque eu acredito que o Ceará tem um time melhor do que o do Avaí, certo? Andou caindo aí nas últimas rodadas, tá agora na zona de rebaixamento, mas eu acredito que tem tudo aí para se reerguer perante o Avaí, né? O Ceará vinha jogando muito bem dentro de casa, dentro do Castelão. Só que nos últimos jogos, nos 3, 4 jogos, não marcou gols e com isso não conseguiu pontuar bem, não conseguiu fazer as vitórias e os 3 pontos dentro de casa. Né? Daí complicou a situação dele. Mas o Felipe tem uma média de 3,69 jogando em casa, precisa de menos um ponto para começar a valorizar. Certo? O Felipe é aquele tipo de jogador que precisa do gol para pontuar bem, mas é isso que eu estou buscando com ele no time de bons e baratos. Tá? O Avaí cede em média para atacantes adversários 5,22. É um dos times que mais cede pontos para atacantes adversários. Acredito que é uma boa aposta aí para o time de bons e baratos, né? Ainda mais custando 2,98 cartoletas. De repente você faz um time principal aí na estica, precisa de um jogador baratinho aí no ataque para dar uma encaixada. Felipe Cardoso de repente pode ser uma boa e surpreender na rodada, certo? Eu acredito que todos os treinadores aí, o mais em conta, né? Custando 9,05 cartoletas e tem um confronto favorável, é o Ney Franco, tá? O Goiás vinha muito bem na competição, certo? De 4 vitórias consecutivas, perdeu agora para o Botafogo, perdeu. Mas acredita aí que deve retomar aí o caminho das vitórias novamente, porque o Ney Franco tinha dado uma ajeitada no time, o time vinha jogando bem, acredito que tem tudo aí bem contra o CSA. CSA também que melhorou, mas anda jogando melhor dentro do que fora de casa, certo? Então, custando 102,17 cartoletas, um time bem acessível, né? Esse time de bons e baratos, eu sempre costumo dizer, não é para pontuar. Você não pode pegar esse time e jogar esperando que vai dar uma pontuação, uma mitada, não. Time para pontuar para mitar é o time principal. Esse aqui é apenas um suporte, né? Eu escalo, tentando não repetir as peças indicadas no time principal para lhe dar opções para você conseguir encaixar no seu time na falta de cartoletas, certo? Então, custando 102,17 cartoletas, esse é o nosso time bons e baratos para a 25ª rodada, tendo o Michel como capitão. Feito, gente? Vamos agora para o nosso time de valorização do canal. Olha o Mané Cartola, tá? Vamos brincar e dizer que esse time aqui é a estrela do canal, né? Dificilmente decepciona a gente. Numa rodada complicada como a rodada passada, fez 71,82 pontos, enquanto a média dos cartoleiros foi 37,09. Ou seja, uma pontuação muito boa para um time de valorização, né? Que não é o objetivo desse time. O objetivo desse time é angariar cartoletas. E a gente conseguiu. Ganhamos 7,64 cartoletas na última rodada. Aí chegamos ao patrimônio de 350,94 cartoletas. Vamos dar uma olhadinha agora no ranking nacional. Como é que está o nosso time aí de valorização? A gente vier aqui no nacional, né? Botar para filtrar por patrimônio. Ó, a gente vai perceber que nosso time de valorização do canal está na posição 320 do nacional. Quer dizer, uma posição muito boa, privilegiada, né? Um universo de aproximadamente quase 9 milhões de cartoleiros, 9 milhões de times, certo?
A gente tá buscando aí com esse time 2 objetivos. O primeiro dele é alcançar 500 cartoletas até o final da competição. E o segundo dele, que é um pouco mais difícil, é ficar entre os 100 times mais ricos do Cartola, né? Vamos tentar esse objetivo, apesar que a posição dele é muito boa. Vamos lá para a escalação então? Bora então lá para o nosso time de valorização do canal, tá? Podem perceber aqui, a maioria dos jogadores, a grande maioria está bem desvalorizado. E os que não estão é porque não jogaram a última rodada e agora estão voltando. E eu estava de olho na valorização deles. Acabaram caindo aqui no time de valorização. Aí então, certo? A gente vai no gol com o Diego Alves. O Diego Alves vai ser muito exigido aí pela equipe do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, certo? Apesar de que a defesa do Flamengo melhorou bastante, né? Isso impede as finalizações, a chegada do ataque adversário no gol do Flamengo. Mas se a gente vier aqui no Olheiro FC e botar para filtrar, o goleiro mais desvalorizado para a rodada é o Diego Alves, tá? Precisa de menos 1.15 para começar a valorizar. A média do Diego fora de casa é melhor do que dentro, 6.41. Certo? Percebam as pontuações do Diego fora de casa, tá? Muitas vezes chegou ao ponto de limitar. O Atlético Paranaense série média 4.22 para goleiros adversários, certo? O Atlético é muito ofensivo e geralmente costuma realmente exigir dos goleiros quando visitam a Arena da Baixada. Nas laterais a gente vai com Jefferson, tá? Jogador altamente regular. Na lateral esquerda tem um confronto favorável contra a equipe do CSA, certo? Dá uma olhadinha nos laterais aqui, o mínimo para valorização. Laterais mínimos para valorização. Laterais mínimo para valorizar, né? A gente tem aqui, ó, em terceiro o Galhardo, tá ali no nosso time, já vou explanar. Tá precisando de menos 1.1 para começar a valorizar. Tem uma média melhor fora do que dentro de casa, 5.7. Tá? As pontuações do Galhardo fora de casa são muito regulares, mesmo perdendo o SG, certo? É um jogador que tem a bola parada, como eu já comentei com ele em outras oportunidades. O Galo série média 3.48 para laterais adversários. O Galo não vive um bom momento, diferentemente do Grêmio, né? E está cada vez mais chegando próximo dos líderes do campeonato. Nosso outro lateral, como eu falei, é um lateral altamente regular, é o Jefferson. Ele precisa de um pouco mais para valorização, 1.5, tá? Tem uma média de 5.29 jogando em casa. O confronto acredito que é favorável, certo? Eu estou escalando o Jefferson porque geralmente ele consegue boas pontuações, né? O CSA série em média aí 7.2 para laterais adversários, é muita coisa. Ou seja, as pontuações cedidas pelo CSA e a média de Jefferson são maiores do que ele precisa para valorizar. Isso ele está no nosso time de valorização. Nossa dupla de zaga aqui, ó. Eu vou optar o Vitor Hugo pelo SG, né? Pensando no SG contra a equipe do Botafogo. Dá uma olhadinha aqui em zagueiros, valorização. Zagueiros mais desvalorizados para essa rodada, tá? O Leandro Castan, como vocês viram, ele está ali juntamente com o Vitor Hugo. O Leandro Castan está precisando de menos 1.8 para começar a valorizar. Tem uma média de 5.56 em casa, certo? Tirando essa 23ª rodada aqui, ele negativou. Castan, geralmente ele consegue entregar boas pontuações dentro de casa, né? Inclusive deu algumas mitadas devido à assistência e gols que fez. Tem um confronto favorável contra a equipe do Fortaleza, tá? O Fortaleza não cede muitos pontos para os zagueiros adversários, apenas 1.54. Mas é muito mais do que o Castan precisa para começar a valorizar. Menos 1.8 é muita coisa. O Castan, quando apitar o jogo, ele já está valorizando sem fazer nada, né? Vai estar no nosso time, com certeza. É o zagueiro mais desvalorizado para essa rodada. E o nosso outro zagueiro ali, como vocês viram, é o Vitor Hugo, tá? O Vitor Hugo vai ter um confronto favorável. Do meu ponto de vista, SG está muito complicado, né? Nas últimas rodadas é difícil prever. Mas de todos os confrontos para a 25ª rodada, eu acredito que o Palmeiras é o que tem a maior probabilidade, né? Chance de manter o SG. O Vitor Hugo tem uma média de 2.38 jogando em casa. É pouco? É pouco. Mas precisa fazer 0.7. Então a média dele é maior do que ele precisa para começar a valorizar, assim como as pontuações médias cedidas nas últimas 5 rodadas pelo Botafogo, para zagueiros adversários, 3.88, né? O que credencia ele aí para ele estar no nosso time de valorização, tá certo? Dá uma olhadinha aqui nos nossos jogadores já de meio de campo antes de ir lá para o nosso principal. Ó, o jogador mais desvalorizado para essa 25ª rodada é o Mosqueira, tá? O volante do Avaí. O Mosqueira tem uma média de 1.7 jogando fora de casa, muito baixo, é um jogador que praticamente só atua com roubadas de bola. Mesmo assim faz poucas como volante. Tem 8 roubadas de bola em 9 jogos. Mas ele está precisando fazer menos 1.8, certo? Então isso é pouco. É pouco, é muito pouco mesmo, certo? Levando em consideração que a equipe do Ceará série em média 2.23
para meio-campistas adversários, eu acredito que o Mosqueira aí, de repente, pode dar aí uma sorte aí e ir bem, certo? Por exemplo, se ele roubar mais de uma bola, esse jogo aqui, ó, contra o CSA, roubou 3 bolas, fez 3 pontos. Se ele fizer isso, precisando de menos 1.8 para começar a valorizar, vai valorizar quase uma cartoleta, provavelmente. Vai valorizar bastante, é isso que a gente procura, tá? Então a gente tá colocando Mosqueira. A gente sabe que as pontuações dele são baixas, mas na 24ª rodada agora negativou e negativou bastante, menos 2.20. É isso que a gente espera num time de valorização. Nosso outro meio de campo aqui para valorização é o Bruno Henrique. Caberia até no time principal, né? Devido ao confronto com o Botafogo. Fez menos 1.30 na 24ª rodada. Já tem 4 gols e 1 assistência na competição e 28 roubadas de bola. Tá? O Bruno Henrique está bem desvalorizado também. Se a gente vier aqui em meio de campos, o mínimo para valorizar, Bruno Henrique é o terceiro, quarto, quinto, o oitavo meia mais desvalorizado para a 25ª rodada. Precisa fazer menos 0.5, ou seja, ele entrou em campo e já está começando a valorizar. Uma média muito boa em casa, 6.24. Mas eu sempre chamo a atenção, as médias dele em casa são boas em virtude dos gols. Quando ele não faz gol, ele te entrega ali 1, 2, 3 pontos no máximo, que já seria o suficiente para o nosso time de valorização, certo? O Botafogo cede em média aí para meio campistas 3.23, que é uma boa pontuação para meio campo, tá? Cedida. Então acredita aí que tem tudo aí para o Bruno Henrique ir bem, certo? O nosso último e terceiro meio campista vai ser o Luan, um jogador muito polivalente. Negativou na 23ª rodada, fez menos 1.80. Tem um confronto dificílimo contra o Grêmio, tá? Mas eu vou colocar o Luan primeiro porque ele é o quarto mais desvalorizado. Precisa fazer menos 0.8 para começar a valorizar. Tem uma média de 5.39 em casa, uma média muito boa, certo? Ele realmente, às vezes, ele dá uma negativada em casa. Mas na maioria das vezes, diante da sua torcida, ele é um jogador muito virtuoso, né? Muito dedicado, enfim, polivalente. Geralmente ele consegue ali te entregar boas pontuações em roubadas de bola. Se fizer gol e der assistência, então dá uma mitada. Claro que o confronto contra o Grêmio é muito difícil, mas como o Grêmio é um time que retém a bola, né? Geralmente, independentemente de jogando dentro ou fora de casa, costuma ter a posse de bola, né? Ditar o ritmo de jogo. Isso vai possibilitar as roubadas de bola do Luan, tá? Se a gente vier aqui em jogadores de meio de campo, roubada de bola, nas últimas 3 rodadas, tá? A gente vai perceber que o time que mais se deu roubada de bola para jogador de meio de campo foi o Grêmio, certo? E o Atlético Mineiro está entre os que mais conquistou, sendo que no cruzamento scout está na segunda colocação os meio de campos do Atlético, né? Para roubada de bola. Por essa razão eu estou botando o Luan, né? Acredito aí que se ele roubar umas 2 ou 3 bolinhas aí, com certeza vai valorizar e valorizar bastante. Nosso ataque aqui, ó, a gente tá indo com o Nico Lopes. Eu sei que o Nico não tá bem, certo? Parecia que ele ia dar uma melhorada aqui a partir da 22ª, 23ª. Parecia que ele ia alçar voo. Mas tá complicado o Nico esse ano, tá? Diferentemente do ano passado que ele imitava direto. O Nico na última rodada fez 0.50, né? Menos 0.50. Mas se a gente vier aqui em atacantes, os atacantes que precisam de um mínimo possível para valorizar, o Nico tá entre os que menos precisam, tá? Aqui, mínimo para valorização de atacantes. Ó, percebam que o atacante mais valorizado é o Rafael Moura, mas o Rafael Moura tem pontuações negativas sucessivas, né? Eu não gostaria de apostar muito nele. Já o Thales Magno é uma boa, tem uma média de 4.78 jogando em casa. Essa jovem promessa aqui do Vasco precisa de menos de 2 pontos para começar a valorizar. É aquela tal história, entrou em campo já está valorizando, certo? Tem médias interessantes em casa. Quando faz gol da assistência, mita, certo? O Fortaleza cede em média para atacantes adversários 5.7. Então acredita aí, ó, que o Thales é uma baita de uma pedida. Não só para valorização, de repente ele pode até surpreender na rodada, né, e pontuar bem, mais do que muitos jogadores que vão ser badalados aí na rodada, tá? Outro bom jogador aqui para valorização é o Felipe Cardoso. Tem uma média de 3.69, mas precisa fazer menos 1 ponto para começar a valorizar, certo? As pontuações do Felipe são baixas em casa? São, porque ele só pontua bem quando faz gol. Mas é isso que eu estou esperando dele no confronto contra o Avaí, né? O Avaí cede em média para atacantes adversários 5.22. Uma pontuação interessante, cedida, certo? O Avaí vai perder o Valentim, pelo que tudo indica. Estou gravando o vídeo aqui, vi algumas mensagens, algumas notícias. Parece que o Valentim vai voltar para o Botafogo, né? E vai deixar o Avaí. Com isso, o Avaí vai ser técnico lá para o Ceará. E o Ceará está precisando de um jogo aí para se reabilitar. De repente, esse pode ser o jogo, tá? Estou apostando nisso. Eu sei que aqui o Nico tem um confronto difícil com o Santos, tem. Mas como isso aqui é um time de valorização, estou apostando aí no Nico. Pelo menos aí para ele conseguir alguns pontos o suficiente para começar a valorizar. Thales Magno, como a gente viu, uma ótima opção para valorização, assim como o Felipe Cardoso, né? O Felipe Cardoso oscila muito, mas o confronto contra o Avaí acredito que favorece aí a valorização. Nosso técnico vai ser o Mano Menezes, porque de todos os confrontos é o confronto mais favorável e além disso tudo, de todos os técnicos é o técnico mais desvalorizado, certo?
O Mano ele tá encabeçando aqui, ó, é o técnico que menos precisa de pontos para começar a valorizar, 1.7. Uma média de 4.51 jogando em casa, e o Botafogo sai de média 5.33 para treinadores adversários, tá? Quando joga fora de casa. Isso é uma boa, é um bom sinal. Então o time de valorização às vezes fica um pouco caro, às vezes não. Dessa vez ficou bem acessível, tá? Custando apenas 84.19 cartoletas, tá? Esse aqui é o nosso time de valorização para a 25ª rodada. E ó, eu olhando ele assim, ele até que tá com potencial bom para pontuar também, tá? Mas como eu sempre digo, esse time aqui é para valorizar, não é para ganhar cartoletas e não para pontuar. Mas não deixa de ter algumas boas opções aí para você encaixar no seu time principal. Tá feito, pessoal? Então é isso, gente. De bons e baratos de valorização do canal escalados para a 25ª rodada, certo? A rodada já é amanhã, fica inviável fazer um vídeo de revisão. Amanhã vai ter uma live, certo? Às 11 horas da manhã. Nessa live aí a gente vai tentar ir a fundo aí nos dados aí, nas estatísticas do Cartola, para ver se a gente consegue aí dar uma mitada aí bem nessa 25ª rodada. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, dá essa força pro canal. Se não é inscrito, se inscreve, garanto para você que vai valer a pena. A gente vai junto até o final do ano, ajudando você a escalar e ir bem no seu Cartola. No mais, gente, um grande beijo no coração. Se quiserem saber sobre o time principal, vai ter um cardzinho aqui no final do vídeo, provavelmente, ou na descrição aqui embaixo, certo? No mais, espero todos vocês na live de amanhã às 11 horas da manhã. Vamos que vamos, um grande beijo no coração, fui!